Olá, sejam muito bem-vindos. Se você já olhou para um circuito elétrico parecendo um labirinto e pensou por onde eu começo, esta análise vai ser a sua luz no fim do túnel. Hoje, a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas da engenharia elétrica, o Teorema de Thevenin. Com ele, transformamos o caos em algo simples e claro. Então, vamos lá! Nosso ponto de partida é este circuito aqui. A pergunta parece simples. Qual é a potência que está sendo consumida por aquele resistor de 9 ohms que a gente chama de carga? Bom, daria para resolver usando análise de malhas, mas isso ia gerar um monte de equações. A boa notícia é que existe um jeito bem mais inteligente de resolver isso. E essa ferramenta é o Teorema de Thevenin. Pense nele como um superpoder de simplificação. Ele permite que a gente pegue toda a parte complicada de um circuito e transforme numa versão de bolso, super fácil de analisar. E aqui está a grande ideia por trás dele. O teorema diz o seguinte: para o nosso resistor de carga, não importa o quão bagunçado seja o resto do circuito. Para ele, tudo se comporta como uma única fonte de tensão, a VTH, ligada em série com um único resistor, o RTH. É como trocar uma orquestra inteira por um único piano que toca a mesma melodia final. Simples, né? Ok, nosso primeiro passo é encontrar essa tal resistência simplificada, a RT. Ela é, basicamente, a resistência vista pela carga quando ela olha de volta para o circuito. Vamos ver na prática como se calcula isso? Mãos à obra! A primeira coisa a se fazer é desconectar o nosso componente de interesse, ou seja, a carga de 9 ohms. Fazendo isso, a gente fica com dois terminais abertos que vão chamar de A e B. É a partir desses dois pontos que vamos espiar o circuito para descobrir a resistência equivalente dele. Agora, para medir a resistência, a gente precisa desligar essa fonte de energia. Para uma fonte de tensão como essa nossa de 20 volts, desligar significa zerar a tensão. E como se faz isso? Substituindo a fonte por um fio, ou seja, um curto-circuito. Muita atenção aqui, pessoal, porque esse é um passo crucial. Se fosse uma fonte de corrente, a gente teria que abrir o circuito. Errar aqui compromete todo o resto do cálculo. Certo, com a fonte desligada, vamos analisar o que sobrou a partir dos terminais A e B. Vejam só. Os resistores R2 e R3 estão ligados nos mesmos dois pontos. Isso significa que eles estão em paralelo. Já o resistor R1 está no caminho principal antes da corrente se dividir. Portanto, o R1 está em série com o resultado da combinação de R2 e R3. Vamos por partes para ficar mais fácil. Primeiro, a gente calcula a resistência equivalente desse paralelo entre R2 e R3, usando a famosa fórmula do produto pela soma. 18 vezes 9, dividido por 18 mais 9. Isso dá 162 dividido por 27, que resulta em exatos 6 ohms. Agora ficou moleza. O nosso circuito se resumiu ao resistor R1 de 2 ohms em série com aquele nosso novo resistor de 6 ohms. Como eles estão em série, basta somar os valores. Então, 2 ohms mais 6 ohms nos dá 8 ohms. E pronto, a resistência equivalente de Thevenin, a nossa RTH, é de 8 ohms. Isso significa que toda aquela bagunça de resistores, do ponto de vista da carga, se comporta como um único resistor de 8 ohms. Metade do trabalho já foi. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa missão: encontrar a tensão de Thevenin, a VTH. Se a RTH é a resistência interna do circuito, a VTH é a tensão pura que ele consegue fornecer nos terminais abertos. Para achar a VTH, a gente volta para o circuito original com a fonte de 20 volts ligada, mas ainda com a carga desconectada. A VTH é exatamente a tensão que a gente mediria entre os pontos A e B. E aqui tem um pulo do gato. Como não tem nada ligado ali, não passa corrente pelo resistor R3. E se não tem corrente, não tem queda de tensão. Isso significa que a tensão no ponto A é a mesma do ponto que está sobre o resistor R2. Com o resistor R3 fora da jogada para esse cálculo, o que sobra é um divisor de tensão bem simples, formado só por R1 e R2. A tensão que a gente quer, a VTH, é a tensão que aparece em cima do resistor R2. A fórmula do divisor de tensão cai como uma luva aqui. Aplicando a fórmula, então, a tensão da fonte, 20 volts, vezes a resistência onde a gente quer medir, que é o R2, de 18 ohms. Tudo isso dividido pela soma das resistências em série, R1 mais R2, ou seja, 2 mais 18. Isso dá 360 dividido por 20, que resulta em 18 volts. E tá aí, a segunda e última peça do nosso quebra-cabeça. A tensão de Thevenin é de 18 volts. Agora a gente já tem tudo o que precisa, a RTH e a VTH, para montar o nosso circuito simplificado.
Então, depois de todos esses cálculos, qual é o resultado final? Chegou a hora de ver a mágica acontecer, o momento em que o complexo vira simples. Vamos comparar o antes e o depois. Olhem só que legal! À esquerda, o nosso circuito original, meio intimidador. E à direita, o seu equivalente de Thevenin, uma fonte de 18 volts, em série com um resistor de 8 ohms. E o mais incrível é que, para o nosso resistor de carga, dá na mesma estar conectado em um ou no outro. Ele vai sentir exatamente a mesma tensão e a mesma resistência. Esse circuito de Thevenin funciona como uma caixa preta. A gente não precisa mais se preocupar com o que tem lá dentro. Imagina que a gente quisesse testar 10 cargas diferentes. Não precisaríamos refazer toda a análise complexa 10 vezes. Era só conectar cada uma nesse modelo simples. É por isso que ele é tão útil. E agora, a recompensa por todo o nosso trabalho. Lembram da pergunta lá do comecinho sobre a potência na carga? Com o nosso novo circuito super simples, responder isso vira um passeio no parque, usando basicamente a lei de Ohm. Nosso plano de ataque é bem direto. Primeiro, a gente acha a corrente total que circula nesse novo circuito. Depois, a gente descobre qual a tensão exata que fica em cima da nossa carga. E, por fim, com esses dois valores, a gente calcula a potência. Simples assim. Ao reconectar a nossa carga de 9 ohms, a gente forma um novo divisor de tensão. A tensão de 18 volts do nosso circuito equivalente agora vai ser dividida entre o RTH de 8 ohms e a carga de 9 ohms. A tensão que fica na carga vai ser 18 volts vezes 9 dividido pela soma de 8 mais 9. Isso dá mais ou menos 9,53 volts. A corrente é ainda mais fácil de achar. Pela lei de Ohm, a corrente total é a tensão total dividida pela resistência total. Ou seja, 18 volts dividido por 17 ohms, que é 8 mais 9. O resultado é uma corrente de aproximadamente 1,06 amperes. E, finalmente, a resposta que a gente estava procurando. A potência é a tensão na carga multiplicada pela corrente que passa por ela. Então, 9,53 volts vezes 1,06 amperes nos dá aproximadamente 10,1 watts. Missão cumprida. E isso nos leva a uma reflexão. O teorema de Thevenin não é só um truque para resolver problemas, ele é a base para conceitos muito importantes, como o teorema da máxima transferência de potência. É usado no projeto de amplificadores, filtros, fontes de alimentação, enfim, ao dominar essa técnica de simplificação, um mundo de novas possibilidades se abre na análise de circuitos. Interessante, não é?